As duas caras de escorpião, um lado que ninguém conta menos mistério, você já se perguntou por que escorpião é o único signo do zodíaco que carrega 3 símbolos diferentes. O escorpião venenoso rastejando na terra, a águia majestosa voando nas alturas e a fênix renascendo das próprias cinzas, 3 faces. Traz um único signo. Mas aqui tá o que ninguém te conta. Existe uma quarta face, oculta, silenciosa, que nem todos os escorpianos conseguem alcançar. E essa face secreta é tão poderosa que pode transformar um escorpiano comum em algo quase sobrenatural. Hoje você vai descobrir as 2 caras mais impactantes de escorpião, aquelas que definem se ele será seu maior aliado ou o seu pior pesadelo. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um escorpiano da mesma forma. Antes de mergulharmos nesse oceano profundo de revelações, preciso que você faça 3 coisas agora. Se inscreva no canal, porque conteúdo assim você não encontra em qualquer lugar. Ative o sininho para não perder nenhum segredo do zodíaco que ainda vamos revelar. E deixe nos comentários, você convive com algum escorpiano? Ou melhor ainda, você é um escorpiano? Quero saber quem vai ter coragem de se reconhecer nas verdades que vamos expor aqui hoje. Escorpião não é um signo qualquer. Enquanto outros signos brincam na superfície da vida, Escorpião mergulha no abismo. Ele não tem medo do escuro porque o escuro é sua casa, seu santuário, o lugar onde ele se sente mais vivo. E é justamente essa relação íntima com as sombras que o torna tão fascinante e ao mesmo tempo tão perigoso. Imagine um oceano à noite. A superfície parece calma, quase convidativa. Você até sente vontade de mergulhar. Mas quando coloca o pé na água, percebe que existe algo ali embaixo, algo antigo, algo que observa antes de agir. Essa é a energia de escorpião, silenciosa, profunda, carregada de uma intensidade que você só sente quando já está completamente envolvido. A primeira face de escorpião é magnética. Ele não precisa gritar para ser notado. Não precisa fazer escândalo para chamar atenção. Sua simples presença já provoca algo nas pessoas ao redor. É como se ele emanasse uma frequência invisível que atrai e repele ao mesmo tempo. Você quer se aproximar, mas algo dentro de você sussurra: cuidado! E sabe por quê? Porque escorpião vê através de você. Ele não olha para o que você mostra, ele enxerga o que você esconde. Aquele sorriso falso, aquela mentira bem ensaiada, aquela máscara social que você usa todos os dias, para escorpião, tudo isso é transparente como vidro. Ele lê entrelinhas, percebe contradições, sente vibrações. É quase como se tivesse um detector emocional embutido. Mas essa habilidade de enxergar a verdade não é apenas um dom. É também uma maldição. Porque quando você consegue ver além das aparências, fica mais difícil confiar. Fica mais difícil acreditar. Fica mais difícil se entregar. E é aí que nasce a segunda face de escorpião, aquela sombra que todos temem, mas poucos realmente compreendem. Essa segunda face não surge do nada. Ela é construída camada por camada. Cada traição, cada decepção. Cada momento em que escorpião entregou sua alma e recebeu frieza em troca. Ele não nasce vingativo, ele se torna. Ele não nasce desconfiado, ele aprende. E quando aprende, nunca mais esquece. A dualidade de escorpião é tão extrema que às vezes parece que existem 2 pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. De um lado, o curador capaz de acolher suas feridas mais profundas sem julgamento. Do outro, o destruidor que pode usar suas próprias vulnerabilidades contra você se sentir que foi traído. E aqui está o detalhe mais importante: escorpião não perde o controle. Ele não age por impulso como Áries ou muda de ideia como Gêmeos. Quando o escorpião decide agir, cada movimento foi calculado, cada palavra foi pesada, cada silêncio tem um propósito. Ele é o estrategista silencioso do zodíaco, o jogador de xadrez que pensa 10 jogadas à frente enquanto você ainda está tentando entender as regras do jogo. Mas não se engane, por trás de toda essa intensidade, existe uma sensibilidade extrema. Escorpião sente tudo amplificado. Uma alegria para ele não é apenas felicidade, é êxtase. Uma tristeza não é apenas melancolia,
É um abismo. Um amor não é apenas afeto, é obsessão. Tudo nele é mais, nunca menos. E é exatamente por sentir demais que ele aprendeu a se proteger construindo muros emocionais que pouquíssimas pessoas conseguem atravessar. Agora me responda nos comentários. Você já sentiu essa energia intensa de Escorpião? Aquele olhar que parece ler sua alma. Aquela presença que você não consegue ignorar mesmo tentando? Deixa aqui embaixo, porque quero saber se você já cruzou com a face magnética ou com a face sombria desse signo. Nos próximos minutos, vamos dissecar cada aspecto dessas duas faces. Vamos revelar segredos que a maioria dos astrólogos não conta. Vamos mergulhar tão fundo na psique escorpiana que você vai entender não apenas o comportamento desse signo, mas a razão de existir por trás de cada ação, de cada escolha, de cada silêncio carregado de significado. Prepare-se, porque essa jornada não vai ser superficial. Vamos para as profundezas. E quem mergulha fundo demais com o Escorpião ou se transforma completamente ou volta diferente do que era? A face magnética, o poder da intensidade silenciosa. Vamos falar agora sobre algo que intriga todo mundo que conhece um escorpiano de verdade. Como alguém pode ter tanto poder sem precisar gritar, sem precisar se exibir, sem precisar provar nada para ninguém? A resposta está na energia que Escorpião carrega naturalmente. É uma energia densa, pesada, magnética. Quando um escorpiano entra em uma sala, mesmo que fique quieto em um canto, todo mundo sente. Não é um sentir consciente necessariamente. É algo que acontece no nível instintivo, primitivo. Seu corpo reconhece uma presença alfa mesmo antes da sua mente processar quem chegou. E aqui está o segredo. Escorpião não compete pela atenção. Ele simplesmente existe com tanta intensidade que se torna impossível de ignorar. Enquanto outros signos estão tentando impressionar, contar histórias engraçadas, fazer performances sociais, o escorpiano está ali, observando tudo com aquele olhar penetrante que parece dissecar cada movimento, cada palavra, cada respiração. Esse olhar, aliás, é talvez a característica mais marcante da primeira face de Escorpião. Não é um olhar comum. É um olhar que atravessa. Quando um escorpiano ficha os olhos em você, parece que ele está acessando arquivos da sua alma que você nem sabia que existiam. Ele vê a insegurança que você esconde atrás da arrogância. Ele percebe o medo que você disfarça com agressividade. Ele detecta a carência que você camufla com indiferença. E o mais impressionante, ele faz isso sem esforço. Não é uma técnica que ele aprendeu, é simplesmente como ele processa o mundo. Escorpião não vê superfícies, ele vê camadas. Não escuta apenas palavras, ele escuta o que não foi dito. Não observa apenas ações, ele percebe intenções. Mas vamos além, porque esse magnetismo não é apenas visual ou energético. Existe também uma dimensão psicológica poderosa nisso. Escorpiano tem a capacidade de fazer as pessoas se sentirem vistas de verdade. Isso é algo raro, quase viciante. Vivemos em um mundo de interações rasas, conversas superficiais, conexões descartáveis. E de repente aparece alguém que realmente te escuta, que realmente te observa, que realmente quer conhecer o que está por trás da máscara social. Esse é o poder de cura da primeira face de Escorpião. Ele cria um espaço seguro onde você pode ser vulnerável, onde você pode tirar a armadura, onde você pode mostrar suas feridas sem medo de julgamento. E quando o Escorpião decide usar esse dom para o bem, ele se torna um transformador de vidas. Quantas pessoas já se abriram completamente com um escorpiano e saíram daquela conversa diferentes? Mais leves, mais conscientes, mais atenção. Essa mesma capacidade pode ser usada de forma manipuladora. E aqui começamos a ver como as duas faces de Escorpião estão sempre entrelaçadas, sempre dançando uma com a outra. Porque conhecer os segredos mais profundos de alguém é ter um poder enorme sobre essa pessoa. E Escorpião sabe disso. Ele sempre sabe. A intensidade de Escorpião também se manifesta na forma como ele se dedica às coisas. Esse signo não sabe fazer nada pela metade. Se ele decide estudar algo,
Vai estudar até dominar completamente. Se decide trabalhar em um projeto, vai mergulhar de corpo e alma. Se decide treinar o corpo, vai levar ao extremo. Não existe mornidão na vida de um escorpiano autêntico. Existe fogo ou existe gelo. Existe tudo ou existe nada. Essa característica torna Escorpião extremamente bejido em áreas que exigem profundidade. Psicologia, investigação, pesquisa científica, cirurgia, terapia. Tudo que envolve mergulhar fundo e não ter medo de encontrar o que está escondido. Escorpiano não tem medo de sangue, não tem medo de dor, não tem medo de verdades incômodas. Ele vai até o fundo porque é lá que as coisas realmente interessantes acontecem. E no campo profissional, essa intensidade se traduz em uma determinação quase assustadora. Quando o escorpião quer algo, ele não desiste. Pode levar anos, pode exigir sacrifícios enormes, pode parecer impossível para todo mundo ao redor. Mas ele continua a ser Atedker, implacavelmente. E quando finalmente conquista, parece até fácil. Mas só ele sabe quantas batalhas travou nas sombras para chegar ali. Agora vamos falar de algo que poucos percebem, a lealdade extrema de Escorpião. Quando esse signo escolhe alguém, quando decide que você merece sua confiança, ele se torna a pessoa mais leal que você vai conhecer na vida. Escorpiano não tem amigos por conveniência. Ele não mantém relações por obrigação social. Se ele está na sua vida, é porque escolheu estar. E essa escolha significa algo profundo. Um amigo escorpiano é aquele que vai te defender quando você não estiver presente. Que vai guardar seus segredos como se fossem dele próprio. Que vai te ajudar a enterrar os corpos, metaforicamente falando, sem fazer perguntas. Essa lealdade feroz é parte da face magnética de Escorpião, aquela que inspira devoção nas pessoas que conseguem atravessar suas defesas. Mas aqui está o paradoxo, ao mesmo tempo que Escorpião é intensamente leal. Ele também é intensamente seletivo. Ele não abre as portas da sua fortaleza emocional para qualquer um. Você precisa provar que vale a pena. Precisa demonstrar que consegue lidar com a intensidade dele. Precisa mostrar que não vai usar a vulnerabilidade dele contra ele próprio. E essas provas não são explícitas. Escorpião está sempre testando, sempre observando, sempre avaliando. E sabe o que acontece quando você passa nesses testes? Você ganha acesso a um dos seres humanos mais profundos, mais interessantes, mais transformadores que existem. Porque por trás de toda aquela armadura, existe uma sensibilidade gigantesca, uma capacidade de amar que beira o sobrenatural. Uma profundidade emocional que poucos signos conseguem alcançar. A face magnética de Escorpião também se expressa na sexualidade. E não estamos falando apenas de atração física. Estamos falando de uma energia sexual que permeia tudo. Escorpião carrega uma carga erótica natural, uma sensualidade que não precisa ser forçada. É como se cada movimento, cada palavra, cada olhar tivesse uma camada de sedução embutida. Mas, novamente, não é uma sedução superficial. Escorpião não está interessado em conquistas rasas. Ele quer fusão, quer transcendência. Quer tocar e ser tocado nas camadas mais profundas da experiência humana. Por isso, muitos descrevem a experiência de estar com um escorpiano como algo quase místico, como se ultrapassasse os limites do físico e entrasse em dimensões emocionais e espirituais. Essa intensidade sexual, quando bem canalizada, faz de Escorpião um parceiro inesquecível. Mas quando mal direcionada, pode se transformar em obsessão, possessividade, ciúme doentio. E aí começamos a ver a segunda face emergindo. Aquela sombra que todo escorpiano carrega e que pode se manifestar das formas mais destrutivas possíveis. Mas antes de irmos para lá, preciso que você responda nos comentários: você já foi atraído por essa energia magnética de Escorpião? Já sentiu aquela força silenciosa que puxa você mesmo quando sua razão diz para manter distância? Conta aí, porque essas histórias são sempre intensas e eu adoro ler cada uma delas. A primeira face de Escorpião é, em essência, a face do poder pessoal. É a capacidade de ser uma força da natureza sem precisar gritar que você é forte.
É a habilidade de transformar ambientes, pessoas e situações apenas pela sua presença. É o dom de enxergar além e usar essa visão para curar ou para destruir, dependendo da escolha consciente que o escorpiano faz a cada momento. E essa escolha é o que define tudo. Porque escorpião tem livre-arbítrio. Como todos nós, ele pode escolher usar seu magnetismo para elevar, inspirar, transformar positivamente. Ou pode escolher usar para manipular, controlar, destruir. A diferença está no nível de consciência que ele desenvolveu, no quanto ele conhece a própria sombra e decide não ser dominado por ela. Nos próximos capítulos, vamos explorar exatamente essa sombra. Vamos mergulhar na segunda face, aquela que assusta, que perturba, que revela o lado mais obscuro da natureza escorpiana. Mas por agora, fica essa reflexão: o magnetismo de escorpião não é sorte, não é acidente. É resultado de uma profundidade emocional e psicológica que esse signo carrega desde sempre. Uma conexão com as forças ocultas da existência que poucos conseguem compreender completamente. A face sombria, o veneno. A vingança e o controle. Agora vamos entrar no território que a maioria das pessoas prefere evitar. Vamos falar da face sombria de Escorpião, aquela que transforma o curador em destruidor, o protetor em perseguidor, o amante apaixonado em inimigo implacável. E preciso deixar algo claro desde já, essa face não surge porque Escorpião é mau. Ela surge porque Escorpião foi ferido profundamente demais, porque alguém atravessou as barreiras que ele levou anos construindo, porque confiaram nele a coisa mais preciosa que um escorpiano tem para oferecer, sua vulnerabilidade, e então jogaram tudo fora como se não valesse nada. A sombra de Escorpião não é explosiva. Ela é calculada. Enquanto outros signos explodem de raiva e depois esquecem, Escorpião congela. Fica silencioso, sorri até. E é exatamente nesse silêncio que mora o perigo. Porque por trás daquele silêncio, uma tempestade está sendo meticulosamente organizada. Vamos começar falando sobre o aspecto mais famoso mito da sombra escorpiana, a vingança. Mas não é vingança no sentido comum da palavra. Não é sobre revidar na mesma moeda. É sobre justiça cósmica, sobre reequilíbrio de energia, sobre fazer a pessoa sentir exatamente o peso do que fizeram. E aqui está o que torna isso tão assustador. Escorpião tem uma memória fotográfica para traições. Ele lembra cada detalhe. A data exata, o que você estava usando, o tom de voz que usou, a expressão do seu rosto. Ele arquiva tudo em uma biblioteca mental que nunca se apaga. E pode passar meses, anos até, sem dar nenhum sinal. Você até esquece o que fez, mas ele não esquece. Nunca esquece. Quando o Escorpião finalmente age, parece que veio do nada. Mas não veio. Cada movimento foi planejado com a precisão de um cirurgião. Ele esperou o momento certo, identificou seu ponto mais vulnerável e então atacou exatamente onde sabia que ia doer mais. Não é crueldade gratuita, é estratégia pura. E o mais perturbador, muitas vezes você nem percebe que foi atingido até que seja tarde demais. Porque Escorpião não precisa gritar, não precisa fazer escândalo. Ele planta sementes, solta informações estratégicas aqui e ali. Move peças no tabuleiro de forma tão sutil que quando você percebe, já perdeu o jogo sem nem saber que estava jogando. Mas vamos além da vingança. Vamos falar sobre o lado controlador de Escorpião, que talvez seja ainda mais problemático porque é mais difícil de identificar. Escorpiano controlador não é como os outros signos que tentam te controlar abertamente. Ele não dá ordens diretas. Ele manipula a situação de forma tão habilidosa que você acha que as decisões são suas, quando na verdade ele plantou cada semente daquela escolha na sua cabeça. Esse controle vem do medo. Medo de ser traído novamente. Medo de perder o que conquistou. Medo de ficar vulnerável. Então, ele tenta controlar todas as variáveis. Precisa saber onde você está, Cômissa, o que está fazendo. Não porque não confia em você necessariamente, mas porque não confia no mundo ao seu redor. Não confia que a vida não vai arrancar você dele como arrancou outras coisas no passado.
E aqui mora um dos maiores desafios de quem se relaciona com um escorpiano em desequilíbrio, a possessividade extrema. Para Escorpião, não existe compartilhar quando se trata de pessoas que ele ama. Você é dele ou não é de ninguém. Essa intensidade que parecia tão romântica no início pode rapidamente se transformar em uma prisão emocional sufocante. O ciúme de Escorpião não é aquele ciúme superficial que passa com uma conversa. É um ciúme visceral, que corrói por dentro, que cria cenários na cabeça, que transforma pequenos detalhes em evidências de traição. E o pior, muitas vezes ele nem externaliza. Ele guarda, acumula, observa. E quando finalmente explode, você nem imagina que aquilo estava sendo construído há meses. Mas existe algo ainda mais profundo na sombra escorpiana que poucos falam, a autodestruição. Porque toda aquela intensidade que Escorpião direciona para fora, ele também direciona para dentro. Quando está em desequilíbrio, ele pode ser seu próprio pior inimigo. Pode se punir de formas que nenhum outro signo seria capaz. Escorpião, em autodestruição, pode se colocar em situações perigosas, relacionamentos tóxicos, vícios de todos os tipos. É como se ele estivesse testando até onde consegue ir antes de quebrar completamente. É como se ele quisesse provar para si mesmo que consegue suportar qualquer dor, qualquer escuridão, qualquer abismo. E sabe por quê? Porque, no fundo, Escorpião tem medo de sua própria vulnerabilidade. Tem medo de parecer fraco. Tem medo de precisar de alguém. Então, ele cria testes impossíveis para si mesmo, situações extremas onde pode provar sua força. Mas o que ele não percebe é que essa necessidade constante de provar algo está justamente mostrando a ferida que ele mais quer esconder. Vamos falar agora sobre algo que é particularmente sombrio, o lado sádico de Escorpião. E não estou falando necessariamente de sadismo físico, embora possa existir isso também. Estou falando do prazer que um escorpiano em desequilíbrio pode sentir ao ver alguém que o feriu sofrendo as consequências. É uma satisfação fria, quase científica. Ele observa sua dor com curiosidade, como um pesquisador observando um experimento. Não é que ele seja incapaz de empatia, muito pelo contrário. Escorpião sente demais, mas quando aciona sua sombra, ele desliga temporariamente essa empatia como um mecanismo de defesa. Porque se ele permitisse sentir a dor do outro, talvez não conseguisse fazer o que precisa fazer. E aqui está uma verdade desconfortável. Escorpião sabe exatamente onde apertar para causar o máximo de dano emocional. Ele estudou você enquanto estava se abrindo, enquanto estava vulnerável, enquanto estava confiando nele. Ele mapeou cada insegurança, cada ferida antiga, cada ponto sensível. E se você cruzar a linha, ele vai usar esse mapa contra você com precisão cirúrgica. Mas talvez o aspecto mais perturbador da sombra escorpiana seja este, o poder de destruir reputações. Escorpião não precisa mentir. Ele simplesmente seleciona quais verdades contar, para quem contar e em que momento contar. Ele solta informações estratégicas que ele sabe que vão mudar completamente como as pessoas te veem. E faz isso de forma tão natural, tão casual, que ninguém percebe que foi manipulado. Essa capacidade vem da habilidade natural de Escorpião de ler pessoas e situações. Ele sabe exatamente quais informações vão causar mais impacto em cada pessoa. Sabe quais botões apertar para fazer alguém virar contra você. E quando decide usar esse poder de forma destrutiva, pode desmontar relacionamentos, carreiras, reputações construídas ao longo de anos. Agora preciso fazer uma pausa aqui para uma reflexão importante. Essa face sombria não define Escorpião. Ela é uma possibilidade, um potencial que existe quando o signo está profundamente ferido e em desequilíbrio total. A maioria dos escorpianos passa a vida inteira trabalhando conscientemente para não deixar essa sombra assumir o controle. Mas a sombra existe. E ela precisa ser reconhecida, não negada. Porque quando você nega sua própria escuridão, ela se torna ainda mais poderosa. Ela opera nos bastidores da sua psique, influenciando decisões sem que você perceba. O escorpiano evoluído não é aquele que eliminou sua sombra menos, isso é impossível.
É aquele que a conhece tão bem que consegue escolher conscientemente quando e como expressá-la. E aqui tá algo que vai chocar muita gente. Às vezes, a sombra de Escorpião precisa ser ativada. Não para a vingança mesquinha, mas para a proteção genuína. Porque existem pessoas no mundo que só entendem a linguagem da força. Existem situações onde ser gentil é ser pisoteado. Existem momentos onde você precisa mostrar seus dentes ou será devorado. Nesses momentos, ter acesso à sombra escorpiana é uma vantagem evolutiva. É ter a capacidade de ser feroz quando necessário, de estabelecer limites inegociáveis, de dizer até aqui nenhum passo além de uma forma que ninguém ousa testar. O problema surge quando essa sombra se torna o modo padrão de operação. Quando Escorpião começa a ver ameaças onde não existem. Quando interpreta cada ação como potencial traição. Quando vive em um estado constante de hipervigilância, esperando o próximo ataque, o próximo abandono, a próxima decepção. Esse estado de paranoia crônica é exaustivo não apenas para quem convive com o escorpiano, mas principalmente para ele próprio. Porque viver constantemente na defensiva, sempre pronto para atacar, sempre analisando cada palavra em busca de duplo sentido, sempre procurando evidências de traição, isso consome uma energia vital gigantesca. E o mais triste, quanto mais Escorpião se fecha nessa armadura sombria, mais ele afasta exatamente o que mais deseja menos conexões genuínas, amor verdadeiro, confiança real. Ele cria uma profecia autorrealizável onde, por ter tanto medo de ser traído, acaba criando situações que levam exatamente à traição que ele temia. Deixa eu te perguntar nos comentários, você já viu essa face sombria de Escorpião em ação? Já foi alvo da vingança calculada de um escorpiano? Ou talvez você seja um escorpião e reconhece essa sombra em si mesmo? Conta aí, porque essa é uma parte difícil, mas necessária de entender sobre esse signo complexo. A face sombria de Escorpião é real. É poderosa e é assustadora. Mas ela não é o vilão da história. Ela é simplesmente a resposta de um ser extremamente sensível que foi machucado além do que conseguia suportar. É o mecanismo de defesa de alguém que sente tudo amplificado e precisa encontrar formas de lidar com essa intensidade avassaladora. No próximo capítulo, vamos explorar algo crucial. Como Escorpião pode integrar essas duas faces e usar tanto a luz quanto a sombra de forma consciente e evolutiva. Porque o verdadeiro poder de Escorpião não está em negar sua escuridão, mas aquela compreendê-la e canalizá-la de forma construtiva. O dom da regeneração, morte, renascimento e transformação. Agora vamos falar sobre o que talvez seja o maior segredo de Escorpião. Aquele poder que poucos signos possuem e que define completamente a essência escorpiana. A capacidade de morrer e renascer quantas vezes forem necessárias dentro de uma única vida. Quando falamos de Escorpião, estamos falando do único signo do zodíaco que tem a morte como parte integrante da sua natureza. Mas não é a morte física necessariamente. É a morte simbólica. A morte do ego. A morte de versões antigas de si mesmo que não servem mais. A morte de padrões, crenças, identidades que precisam ser deixadas para trás. E aqui está o que separa Escorpião de todos os outros signos. Enquanto a maioria das pessoas tem medo da morte, seja ela qual for, Escorpião a abraça. Ele entende intuitivamente que a morte não é um fim, mas uma transformação. Que para nascer algo novo, algo velho precisa morrer. Que para a borboleta surgir, a lagarta precisa se dissolver completamente dentro do casulo. Esse processo de regeneração não é bonito, não é romântico. Não é como nos filmes onde o personagem tem uma revelação e imediatamente se transforma. O processo de renascimento de Escorpião é brutal, doloroso, solitário e aterrorizante. É como ser desfeito até os átomos e então reconstruído célula por célula. Quando um escorpiano entra em fase de transformação profunda, ele desaparece literalmente, ele se retira do mundo, corta contatos, some das redes sociais, cancela compromissos. As pessoas começam a se perguntar onde ele está, o que aconteceu, se está tudo bem, mas ele não responde, porque nesse momento ele não está disponível para o mundo externo.
Ele está no útero cósmico, no ventre escuro da transformação, morrendo para uma versão antiga de si mesmo. E nesse período de recolhimento, coisas intensas acontecem. Escorpião não está apenas descansando ou se recuperando. Ele está literalmente se desfazendo psicologicamente. Está confrontando cada sombra, cada ferida, cada trauma que carrega. Está olhando para os aspectos mais obscuros da sua personalidade sem desviar o olhar. Está fazendo uma cirurgia espiritual em si mesmo sem anestesia. Isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre Escorpião. Eles veem a força, o poder, a intensidade. Mas não veem o preço que o escorpiano paga por essa força. Não veem as noites em claro confrontando demônios internos. Não veem as lágrimas derramadas na solidão absoluta. Não veem o terror de não saber se vai conseguir se reconstruir dessa vez. Porque aqui está a verdade. Cada vez que Escorpião se desfaz, existe o risco real de não conseguir se recompor, de se perder completamente na escuridão, de ficar preso entre a morte da versão antiga e o nascimento da versão nova. É como estar suspenso no vazio, sem chão, sem teto, sem referências. Isso exige uma coragem que poucos signos possuem. Mas quando o Escorpião finalmente emerge desse processo, e ele sempre emerge menos, a transformação é impressionante. Não é apenas uma mudança superficial de comportamento ou aparência. É uma metamorfose completa da essência. A pessoa que volta não é a mesma que entrou. Os olhos carregam uma profundidade diferente. A voz tem uma autoridade nova. A presença vibra em outra frequência. Essa capacidade de regeneração dá a Escorpião uma resiliência sobrenatural. Situações que destruiriam outros signos completamente apenas fazem Escorpião mais forte. Traumas que deixariam marcas permanentes em outros se transformam em sabedoria para ele. Perdas que causariam colapso total em outras pessoas se tornam combustível para a próxima fase de evolução do escorpiano. E aqui está algo fascinante. Quanto mais vezes Escorpião passa por esse processo de morte e renascimento, mais habilidoso ele fica nisso. É como se ele desenvolvesse uma tecnologia interna de transformação. Ele começa a reconhecer os sinais de que uma nova morte está chegando. Aprende a entrar no processo com menos resistência. Descobre como acelerar certas fases e aprofundar outras. Mas vamos ser honestos, esse dom também pode ser um fardo. Porque enquanto outros signos conseguem manter uma certa estabilidade de identidade ao longo da vida, Escorpião está constantemente se reinventando. Isso cria desafios únicos. Como manter relacionamentos quando você está sempre mudando? Como construir uma carreira quando suas paixões se transformam radicalmente a cada ciclo? Como explicar para as pessoas que você simplesmente não é mais a mesma pessoa que elas conheceram há alguns anos? Essa instabilidade evolutiva também afeta como os outros percebem o escorpiano. As pessoas muitas vezes têm dificuldade de acompanhar suas transformações. Elas querem que você continue sendo quem você era. Ficam desconfortáveis quando você muda drasticamente. Podem até se afastar porque não reconhecem mais quem você se tornou. E para Escorpião, isso pode ser extremamente solitário. Mas aqui está o poder oculto nisso tudo. Cada ciclo de morte e renascimento expande a consciência de Escorpião de formas que outros signos levam várias encarnações para alcançar. Ele vive múltiplas vidas dentro de uma única existência. Experimenta diferentes versões de si mesmo. Explora camadas de consciência que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Essa capacidade regenerativa também se manifesta no corpo físico. Não é coincidência que Escorpião seja associado com cura, medicina, cirurgia. Esse signo tem uma relação íntima com os processos de morte e renovação celular. Muitos escorpianos têm uma capacidade impressionante de se recuperar de doenças, lesões, traumas físicos que seriam devastadores para outros. É como se o corpo escorpiano tivesse acesso a códigos de regeneração mais profundos. Como se cada célula carregasse a memória da fênix e soubesse instintivamente como se reconstruir das cinzas.
Isso não significa que Escorpião é invencível fisicamente. Longe disso. Mas significa que quando eles decidem curar, quando ativam esse dom regenerativo conscientemente, coisas impressionantes podem acontecer. Vamos falar agora sobre os 3 estágios simbólicos de Escorpião, porque entender isso é entender completamente o processo regenerativo desse signo. O primeiro estágio é o Escorpião terrestre, aquele que rasteja no chão, que tem o veneno pronto para atacar, que vive pelos instintos básicos de sobrevivência. É o Escorpião em sua forma mais primitiva, mais reativa, mais conectada com a matéria e o plano físico. Nesse estágio, o escorpiano ainda está aprendendo a lidar com sua própria intensidade. Ele reage a ameaças com agressividade grr. Usa seu veneno indiscriminadamente. Vive em um estado constante de alerta, pronto para picar qualquer coisa que se aproxime demais. É a fase onde a sombra está mais ativamente, mais destrutiva. Mas então vem a primeira grande transformação. O escorpião morre e renasce como águia. Agora ele não está mais rastejando no chão. Ele está voando nas alturas. Sua perspectiva mudou completamente. Do alto, ele consegue ver padrões que eram invisíveis do chão. Consegue enxergar a conexão entre as coisas. Consegue antecipar movimentos e tendências. A águia representa o escorpião que desenvolveu visão estratégica e elevação espiritual. Ele ainda tem o poder de atacar menos, as garras da águia são tão letais. Quanto o veneno do escorpião menos, mas agora existe sabedoria guiando esse poder. Existe discernimento. Existe a capacidade de escolher conscientemente quando e como usar sua força. Nesse estágio, o escorpiano se torna um observador magistral. Ele não se envolve mais em dramas pequenos. Não gasta energia com vinganças mesquinhas. Ele escolhe suas batalhas com cuidado. E quando escolhe lutar? Luta com a precisão e o poder de um predador aéreo que sabe exatamente quando mergulhar para capturar sua presa. Mas existe um terceiro estágio, o mais elevado, o mais raro, o mais poderoso, a fênix. E aqui é onde Escorpião se torna praticamente indestrutível. Porque a fênix não apenas sobrevive à morte, ela se alimenta dela. O fogo que queima outras pessoas é o mesmo fogo que regenera a fênix. A destruição que devastaria outros signos é exatamente o combustível que Escorpião, fênix, usa para renascer ainda mais magnífico. O escorpiano que alcança o nível fênix já passou por tantos ciclos de morte e renascimento que ele não tem mais medo de nada. Ele já perdeu tudo e se reconstruiu múltiplas vezes. Já visitou os lugares mais escuros da psique humana e voltou. Já enfrentou seus demônios mais aterrorizantes e os integrou. Nesse ponto, ele se torna um alquimista emocional, capaz de transformar qualquer veneno em medicina. E aqui está a parte mais importante: a fênix não usa seu poder para destruir. Ela usa para transmutar, para elevar. Parakirar. O escorpiano nesse estágio se torna um verdadeiro xamã, um atravessador de mundos, alguém que pode descer aos infernos e voltar com medicina para os outros. Ele se torna o terapeuta, o curador, o guia espiritual que não tem medo de entrar na escuridão do outro porque já navegou completamente pela sua própria. Mas não se engane, chegar ao nível fênix não é automático. Não é garantido. Muitos escorpianos passam a vida inteira no nível escorpião terrestre, usando seu veneno destrutivamente. Alguns conseguem alcançar o nível águia e se estabilizam ali. Pouquíssimos realmente se tornam a fênix, e aqueles que conseguem, eles se tornam forças da natureza, catalisadores de transformação não apenas para si mesmos, mas para todo mundo ao seu redor. Agora me diz nos comentários, você já viu um escorpião passar por esse processo de morte e renascimento? Já testemunhou alguém literalmente se transformar em uma pessoa completamente diferente depois de uma crise profunda? Ou talvez você mesmo seja um escorpiano que já passou por múltiplos ciclos desses? Compartilha aí, porque essas histórias são sempre profundas e inspiradoras. O dom da regeneração é o que torna Escorpião único no zodíaco. Outros signos podem ser fortes, inteligentes, carismáticos, mas só Escorpião tem essa capacidade de se desfazer completamente e se reconstruir de formas totalmente novas.
É como ter acesso a um código de reset cósmico que permite começar de novo sempre que necessário. E talvez seja por isso que Escorpião carrega tanta sabedoria nos olhos. Porque cada ciclo de renascimento adiciona camadas de compreensão que vão muito além do conhecimento intelectual. É uma sabedoria visceral, celular, que vem de ter morrido e renascido tantas vezes que a própria morte perdeu seu terror. Escorpião no amor entre o paraíso e o inferno. Agora vamos entrar em um dos tópicos mais intensos quando falamos de Escorpião, o amor. E preciso te avisar desde já, se você está esperando uma história romântica suave e previsível, você está no lugar errado. Porque quando Escorpião ama, não existe nada de suave. Existe fogo, existe abismo, existe uma intensidade que pode tanto te elevar aos céus quanto te arrastar para as profundezas. Vamos começar pelo óbvio que todo mundo já ouviu falar: Escorpião é o signo mais sexual do zodíaco. Mas essa afirmação, embora verdadeira, é extremamente superficial. Porque reduzir Escorpião à sexualidade é como olhar para o oceano e ver apenas as ondas na superfície, ignorando completamente as correntes profundas, os abismos, os mundos subaquáticos que existem lá embaixo. A sexualidade de Escorpião não é apenas física, é emocional, é espiritual, é psicológica. Quando um escorpiano se conecta sexualmente com alguém, não é apenas dois corpos se encontrando, é duas almas se fundindo. É uma experiência de morte do ego e renascimento conjunto. É transcendência. É como se cada toque carregasse camadas de significado que vão muito além do prazer físico. E aqui está algo que poucos entendem. Para Escorpião, sexo sem conexão emocional profunda é vazio. Claro, um escorpiano pode ter encontros casuais, pode experimentar poder. Mas aquilo nunca vai satisfazer verdadeiramente a necessidade escorpiana de fusão total. Eles não querem apenas seu corpo. Querem sua alma, seus segredos, suas sombras, suas partes mais escondidas. Essa necessidade de profundidade faz com que Escorpião seja extremamente seletivo em questões de amor. Ele não se apaixona facilmente. Pode sentir desejo, pode até se envolver temporariamente. Mas amor verdadeiro, aquele que toca o núcleo do ser escorpiano, isso é raro. Isso é reservado para pouquíssimas pessoas que conseguem atravessar todas as camadas de proteção que ele construiu ao longo dos anos. Quando o escorpião finalmente decide se entregar, quando ele realmente se apaixona, é como se um vulcão adormecido entrasse em erupção. Toda aquela intensidade que ele mantinha controlada, toda aquela paixão que ele guardava nas profundezas, tudo vem à superfície de uma vez. E isso pode ser avassalador, tanto para ele quanto para a pessoa que está recebendo toda essa energia. O escorpiano apaixonado é uma força da natureza. Ele não ama pela metade, não demonstra afeto com moderação, não mede palavras ou gestos. Quando ama, é com cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada sentimento do coração. É obsessivo. Sim, é intenso demais. Com certeza. É assustador para quem não está preparado. Absolutamente. Mas aqui está a parte mágica para a pessoa certa, para alguém que também busca profundidade, que também quer fusão, que também deseja esse tipo de conexão transcendente. Estar com um escorpião apaixonado é experimentar um amor que a maioria das pessoas só conhece em filmes ou livros. É sentir na pele o que significa ser completamente visto, completamente desejado, completamente amado em todas as suas dimensões. Escorpião no amor é protetor ao extremo. Ele se torna um guardião feroz da pessoa amada. Não no sentido infantil de controle possessivo. Embora isso possa acontecer quando ele está desequilibrado menos, mas no sentido de criar um campo de força ao redor dessa pessoa. Ninguém machuca quem Escorpião ama sem enfrentar consequências severas. Ele vai até o fim do mundo para proteger, defender e vingar se necessário. Essa proteção vem de um lugar profundo de lealdade. Quando o escorpião escolhe você, quando ele decide que você é a pessoa dele, isso não é uma decisão temporária ou superficial. É um compromisso de alma. É como se ele estivesse dizendo: eu vi suas sombras, conheci seus demônios,
Explorei seus abismos mais profundos e ainda assim escolho você. E agora que escolhi. Nada nem ninguém vai nos separar, mas essa mesma lealdade feroz tem um lado sombrio, a possessividade extrema. E aqui precisamos ser honestos sobre um dos maiores desafios de se relacionar com um escorpiano. Ele tem dificuldade tremenda com o conceito de compartilhar. Não estou falando necessariamente de relacionamentos abertos ou poligamia, menos embora alguns escorpianos evoluídos consigam explorar isso. Estou falando da dificuldade de aceitar que a pessoa amada tem uma vida além dele. O ciúme escorpiano é lendário por uma razão. Não é aquele ciúme bobo que passa com uma conversa tranquilizadora. É um ciúme visceral, que corrói, que cria cenários elaborados na mente, que transforma pequenos detalhes em evidências monumentais de traição. Um atraso de 10 minutos pode se transformar em uma investigação completa. Uma curtida em uma foto pode desencadear interrogatórios dignos de um detetive profissional. E o mais complicado, Escorpião tem uma intuição tão apurada que muitas vezes ele está certo nas suas suspeitas. Ele sente quando algo está errado. Percebe mudanças sutis de energia. Detecta mentiras antes mesmo que você termine de contá-las. Então, quando ele questiona algo, nem sempre é paranoia. Às vezes, ele genuinamente está captando sinais que você nem percebe que está emitindo. Mas vamos falar também sobre o lado curador do amor escorpiano. Porque quando o escorpião ama de forma evoluída, ele se torna um agente de transformação profunda na vida do parceiro. Ele tem a capacidade única de ver suas feridas mais profundas e ajudá-lo a curá-las. Não com palavras vazias de encorajamento, mas descendo junto com você nas suas sombras, segurando sua mão enquanto você enfrenta seus demônios. Um relacionamento com o escorpião pode ser terapêutico no sentido mais profundo da palavra. Ele vai te forçar a olhar para coisas que você passou a vida inteira evitando. Vai questionar suas defesas, seus mecanismos de escape, suas mentiras confortáveis. E sim, isso dói. Mas é uma dor que cura, uma dor que transforma. Uma dor que eventualmente te liberta de padrões que estavam te prendendo há anos. Escorpião no amor também é incrivelmente generoso. Quando ele realmente se importa com você, não existe nada que ele não faria. Ele vai te dar o último centavo do bolso, vai dirigir horas para te buscar no meio da madrugada, vai largar tudo para estar ao seu lado em uma crise. Essa generosidade não vem de um lugar de sacrifício ou martírio. Vem de um reconhecimento profundo de que vocês estão conectados, de que sua dor é a dor dele, de que seu bem é essencial para o bem-estar dele. Mas aqui está o paradoxo. Ao mesmo tempo que Escorpião é extremamente generoso, ele também mantém partes de si mesmo completamente inacessíveis. Existem câmaras no coração escorpiano que nem o amor mais profundo consegue penetrar. Existem segredos que ele nunca vai compartilhar. Vulnerabilidades que ele nunca vai expor, medos que ele vai carregar sozinho até o túmulo. Essa contradição pode ser frustrante para o parceiro. Você sente que conhece Escorpião profundamente, que tem acesso a camadas dele que ninguém mais tem, e isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, você sente que existe sempre algo mais, algo que escapa, algo que permanece eternamente misterioso. E essa sensação nunca vai desaparecer completamente, porque faz parte da natureza essencial de Escorpião manter algumas portas trancadas mesmo para as pessoas mais próximas. Vamos falar agora sobre algo crucial, como Escorpião lida com términos. E a resposta curta é muito, muito mal. Porque para um signo que ama com tanta intensidade, que embeste tanto emocionalmente que se funde tão completamente com o outro, o fim de um relacionamento não é apenas uma separação. É uma amputação. É arrancar uma parte da própria alma. Quando o Escorpião é deixado, especialmente se foi traído ou humilhado no processo, a ferida é tão profunda que pode levar anos para cicatrizar. E durante esse processo de cura, ele pode visitar lugares muito escuros da psique. Pode se tornar vingativo, destrutivo, autodestrutivo. Pode usar todas as informações íntimas que coletou durante o relacionamento como armas. Pode dedicar uma energia assustadora para fazer a pessoa se arrepender de tê-lo deixado. Mas aqui está algo interessante,
Quando é o escorpião quem decide terminar, ele pode ser surpreendentemente frio e definitivo, não há idas e vindas. Não há vamos tentar mais uma vez. Quando ele fecha a porta, ela fica trancada, lacrada, muitas vezes para sempre. Ele pode ter amado você com toda a intensidade do universo, mas uma vez que decidiu que acabou, é como se você deixasse de existir para ele. Essa capacidade de corte radical vem da habilidade escorpiana de morte e renascimento. Ele simplesmente mata aquela versão dele que estava no relacionamento, enterra aquela identidade e renasce como alguém novo. É brutal, é doloroso para todos os envolvidos, mas é como ele sobrevive emocionalmente. E deixa eu te contar algo que poucos falam: escorpião nunca esquece um amor verdadeiro. Pode ter passado 10, 20, 30 anos. Ele pode estar em outro relacionamento, pode ter construído uma vida completamente diferente. Mas se você foi um amor real, se tocou aquele lugar profundo nele, você está guardado em uma câmara especial da memória dele. Não necessariamente como nostalgia ou desejo de voltar, mas como uma marca permanente na alma. Agora vamos falar sobre compatibilidade. Escorpião precisa de alguém que consiga lidar com intensidade. Signos de água como Câncer e Peixes conseguem entender a profundidade emocional escorpiana, embora possam ser machucados facilmente pela agressividade dele. Signos de terra como Touro e Capricórnio podem proporcionar a estabilidade que Escorpião precisa, embora possam achar a intensidade emocional dele excessiva. Signos de fogo como Áries e Leão podem criar relações extremamente apaixonadas com Escorpião, mas também extremamente explosivas. É intensidade multiplicada por intensidade, o que pode ser glorioso ou destrutivo dependendo do nível de maturidade dos envolvidos. Signos de ar como Gêmeos e Aquário geralmente têm mais dificuldade, pois tendem a ser mais mentais e menos emocionais, o que pode frustrar profundamente a necessidade escorpiana de fusão emocional total. Mas a verdade é que compatibilidade de signos é apenas uma peça do quebra-cabeça. O que realmente importa é se a pessoa consegue ou não lidar com a natureza transformadora de Escorpião. Consegue abraçar a intensidade sem se assustar? Consegue ser profundo sem se afogar? Consegue manter sua individualidade enquanto se funde com o outro? Consegue encarar as próprias sombras que inevitavelmente vão surgir nessa alquimia relacional? Se a resposta for sim, amar um escorpião pode ser a experiência mais transformadora da sua vida. Você vai descobrir profundidades em si mesmo que nem sabia que existiam. Vai experimentar um nível de intimidade que transcende o comum. Vai aprender o que significa ser amado não apesar das suas imperfeições, mas incluindo elas, abarcando elas, transmutando elas. Se a resposta for não, o melhor conselho é: mantenha distância. Porque entrar na órbita de Escorpião sem estar preparado é como voar perto demais do Sol. Você pode se queimar de formas que vão deixar cicatrizes permanentes. E Escorpião também vai sair ferido do processo, porque ele terá investido tudo em algo que não estava destinado a funcionar. Deixa eu te perguntar nos comentários: você já amou ou foi amado por um escorpião? Como foi essa experiência? Foi o amor mais intenso da sua vida ou foi um furacão que deixou destroços? Ou talvez tenha sido as duas coisas ao mesmo tempo? Compartilhe aí, porque essas histórias são sempre as mais intensas e reveladoras. O amor escorpiano não é para os fracos de coração. Não é para quem quer conforto e previsibilidade. Não é para quem tem medo de profundidade. Mas para aqueles que têm coragem de mergulhar, que não fogem da intensidade, que estão dispostos a serem transformados pelo amor. Não existe nada mais poderoso, mas sim, mais absolutamente arrebatador do que ser amado por um escorpião, que decidiu que você merece todo o oceano de paixão que existe dentro dele. Poderes ocultos, a intuição psíquica de Escorpião. Agora vamos entrar em um território que muitos consideram controverso, mas que qualquer pessoa que convive intimamente com um escorpiano sabe que é absolutamente real: os poderes ocultos de Escorpião. E não estou falando de superstição ou fantasia. Estou falando de habilidades perceptivas tão aguçadas que beiram o sobrenatural. Vamos começar pelo mais óbvio:
a intuição escorpiana. Mas essa não é aquela intuição comum que todo mundo tem de vez em quando, aquele pressentimento vago que pode ou não estar certo. A intuição de escorpião é cirúrgica, específica, assustadoramente precisa. É como se ele tivesse acesso a uma frequência de informação que outros signos simplesmente não conseguem sintonizar. Escorpião sabe quando você está mentindo antes mesmo que você termine a frase. Não porque ele analisou racionalmente suas palavras ou sua linguagem corporal, embora ele também faça isso, mas porque ele simplesmente sente a dissonância energética entre o que você está dizendo e o que é verdade. É uma percepção visceral, quase física, de que algo não se encaixa. E é que tal que torna isso tão perturbador para quem convive com escorpianos, você não consegue enganá-los. Pode até tentar, pode ensaiar a história perfeita, pode acreditar na própria mentira. Mas quando olha nos olhos de um escorpiano, tem a sensação incômoda de que ele está lendo um livro aberto, de que cada pensamento seu está visível, de que não existe segredo que resista àquele olhar penetrante. Essa habilidade não é mágica no sentido místico, é resultado de uma combinação de fatores. Primeiro, escorpião é um observador compulsivo, ele nota tudo. Aquele micromovimento facial que durou uma fração de segundo. Aquela mudança imperceptível no tom de voz. Aquela hesitação quase invisível antes de responder. Ele captura tudo e processa instantaneamente. Segundo, escorpião tem uma memória formidável para padrões comportamentais. Ele sabe como você normalmente age, fala, reage. Então, quando há qualquer desvio, por menor que seja, ele detecta imediatamente. É como se ele tivesse criado um perfil psicológico completo de você e estivesse constantemente comparando seu comportamento atual com esse perfil. Terceiro, e talvez mais importante, escorpião tem uma sensibilidade energética extrema. Ele sente as vibrações emocionais ao seu redor como ondas palpáveis. Quando você está ansioso, mesmo tentando esconder, ele sente. Quando está com raiva disfarçada de calma, ele percebe. Quando está apaixonado, mas tentando parecer indiferente, ele já sabe. Essa sensibilidade energética também torna escorpião altamente empático, embora seja uma empatia diferente da de peixes ou câncer. Não é aquela empatia doce e acolhedora. É uma empatia penetrante, quase invasiva. Escorpião não apenas sente o que você está sentindo, ele mergulha profundamente nessa emoção, explora suas raízes, entende de onde ela vem. E aqui está algo fascinante. Muitos escorpianos relatam experiências que a ciência classificaria como paranormais. São os que se realizam com detalhes assustadores. Pressentimentos fortes sobre eventos futuros que se confirmam. Sensações físicas quando algo está acontecendo com pessoas queridas mesmo à distância. Capacidade de pressentir perigos antes que se manifestem. Agora, você pode ser cético em relação a isso. Pode pensar que são apenas coincidências ou viés de confirmação. Mas quando você conversa com múltiplos escorpianos e todos relatam experiências similares, quando você próprio testemunha essas capacidades em ação repetidamente, fica difícil continuar descartando como mera casualidade. A conexão de escorpião com o oculto não é acidental. Este signo rege a 8ª casa astrológica, que está associada com morte, renascimento, transformação. Mas também com tudo que está escondido, com os mistérios da existência, com as forças invisíveis que movem a realidade. Escorpião naturalmente gravita para esses temas porque eles ressoam com sua essência mais profunda. Por isso, tantos escorpianos se interessam por ocultismo, esoterismo, magia, tarô, astrologia, mediunidade. Não é apenas curiosidade superficial. É um reconhecimento de que existe muito mais na realidade do que aquilo que pode ser visto ou medido. É uma atração magnética pelo que está além do véu, pelo que a maioria das pessoas prefere ignorar ou negar. E muitos escorpianos desenvolvem habilidades nessas áreas. Tornam-se leitores de tarô excepcionalmente precisos. Praticam diferentes formas de magia com resultados impressionantes. Desenvolvem capacidades mediúnicas. Tornam-se curadores energéticos poderosos.
Não porque aprenderam técnicas em livros, mas porque acessam algo intuitivamente. Algo que já estava latente dentro deles esperando ser ativado. Vamos falar especificamente sobre a capacidade de cura de Escorpião, porque esse signo tem um dom natural para trabalhar com energia de formas transformadoras. Quando um escorpiano coloca as mãos em alguém com intenção de curar, coisas acontecem. Pessoas relatam sensações de calor intenso, liberação emocional profunda, alívio de dores físicas que médicos não conseguiram resolver. Isso acontece porque Escorpião não tem medo de entrar nas sombras. Enquanto outros curadores trabalham apenas com luz e amor e positividade, Escorpião vai direto na ferida. Ele não tem problema em tocar na dor, em trazer à superfície o que estava suprimido, em facilitar processos de purga e liberação que podem ser temporariamente desconfortáveis, mas profundamente curativos. Essa abordagem faz de Escorpião um terapeuta natural, mesmo que nunca tenha estudado formalmente psicologia. Pessoas se abrem com escorpianos de formas que não se abrem com ninguém mais. Contam segredos que juraram nunca revelar. Choram lágrimas que estavam reprimidas há décadas. Porkton, mesmo que inconscientemente, que Escorpião pode segurar esse peso. Que ele não vai julgá-los, que ele entende escuridão porque conhece intimamente a própria. Mas esse dom de cura vem com um preço. Escorpião tende a absorver energia alheia como uma esponja. Depois de interações intensas, especialmente com pessoas em sofrimento profundo, ele pode se sentir completamente drenado, como se tivesse carregado um peso que não era dele. Por isso, é crucial que escorpianos aprendam técnicas de proteção energética e limpeza regular. Agora vamos falar sobre algo mais sombrio, a capacidade de Escorpião de influenciar energeticamente outras pessoas. E sim, isso pode soar como manipulação, e em certo sentido é, mas não estou falando apenas de manipulação psicológica consciente. Estou falando de uma influência que opera em níveis mais sutis. Um escorpiano focado pode projetar energia de formas que afetam o estado emocional de outros ao redor. Pode criar uma atmosfera de tensão apenas com sua presença silenciosa. Pode acalmar uma situação caótica apenas direcionando intenção. Pode fazer alguém se sentir desconfortável sem dizer uma única palavra. É como se ele emanasse frequências que outros captam inconscientemente. Isso não é controle mental no sentido de fazer alguém agir contra sua vontade, mas é definitivamente uma forma de influência energética que pode ser usada tanto para fins construtivos quanto destrutivos. Um escorpiano consciente desse poder aprende óscilo com responsabilidade. Um escorpiano inconsciente ou malicioso pode usar para manipular, dominar e controlar. Existe também a questão do olho gordo ou mal olhado associado a escorpião. Em muitas culturas, acredita-se que certas pessoas têm o poder de afetar outras negativamente apenas com o olhar, especialmente quando sentem inveja ou raiva. E, curiosamente, escorpião é frequentemente associado a isso. Não que todos os escorpianos tenham essa capacidade ou a usem, mas existe algo na intensidade do olhar escorpiano que pode ser genuinamente impactante. Pessoas relatam ter-se estranhas depois de receberem um olhar intenso de um escorpiano zangado. Sentem-se drenadas, ansiosas, como se algo tivesse sido perturbado em seu campo energético. Novamente, isso pode ser descartado como psicológico e certamente há um componente psicológico. Mas tantas pessoas relatam experiências similares que vale a pena considerar que talvez exista algo mais acontecendo. Vamos falar também sobre a relação de escorpião com a morte, não apenas simbólica, mas literal. Muitos escorpianos relatam experiências próximas à morte, seja por acidente, doença grave ou outras circunstâncias. E, curiosamente, essas experiências muitas vezes catalisam transformações profundas e ativam capacidades perceptivas que não existiam antes. É como se atravessar o véu entre vida e morte, mesmo que temporariamente. Desse acesso a dimensões de consciência normalmente inacessíveis. Escorpianos que passaram por essas experiências frequentemente desenvolvem capacidades mediúnicas mais fortes, maior intuição
e uma compreensão visceral de que a morte não é o fim, mas uma transição. Essa falta de medo da morte, ou pelo menos uma relação menos aterrorizada com ela, menos dá a Escorpião uma vantagem psicológica significativa. Enquanto a maioria das pessoas vive com medo inconsciente da morte que influencia todas as suas escolhas, Escorpião já fez as pazes com sua mortalidade. Isso o liberta para viver mais intensamente, para arriscar mais, para ir mais fundo. Outra habilidade oculta de Escorpião é o que poderíamos chamar de visão de raio-x emocional. Ele não apenas percebe as emoções superficiais que você está exibindo. Ele enxerga as camadas embaixo. Vê a raiva por trás da tristeza. Vê o medo por trás da arrogância. Vê a carência por trás da independência performática. É como se ele tivesse acesso direto ao seu inconsciente. Essa capacidade faz de Escorpião um leitor excepcional de motivações ocultas. Ele entende o que realmente está impulsionando o comportamento das pessoas, mesmo quando elas próprias não sabem. Pode prever como alguém vai reagir em determinadas situações porque entende os padrões profundos que governam aquela psique. E isso nos leva a um ponto crucial. Escorpião precisa ter muito cuidado com como usa esses dons. Porque com grande poder vem grande responsabilidade, como diz o clichê. A capacidade de ver através das pessoas, energeticamente, de tocar suas feridas mais profundas. Tudo isso pode ser usado para curar ou para ferir. O escorpiano evoluído reconhece esses poderes e escolhe conscientemente o relógio para elevar, transformar, curar. Ele se torna um xamã moderno, um facilitador de transformação. Um guardião de mistérios que usa seu conhecimento oculto para servir à evolução coletiva. Ele entende que recebeu essas habilidades não para dominação pessoal, mas para auxiliar outros em seus processos de morte e renascimento. O escorpiano não evoluído, por outro lado, pode usar esses mesmos poderes de formas destrutivas. Pode manipular emocionalmente. Pode expor vulnerabilidades alheias para ganho pessoal. Pode usar seu conhecimento profundo da psique humana como arma. Pode drenar energia de outros como um vampiro psíquico, consciente ou inconscientemente. Deixa eu te perguntar nos comentários, você já sentiu essa energia psíquica de escorpião? Já teve a sensação de que um escorpiano estava lendo seus pensamentos? Já experimentou aquela conexão quase telepática que às vezes acontece com pessoas desse signo? Ou você é um escorpiano e reconhece essas habilidades em si mesmo? Compartilha aí, porque esses relatos são sempre fascinantes. A verdade é que Escorpião habita naturalmente o espaço entre os mundos, entre consciente e inconsciente, entre vida e morte, entre material e espiritual, entre luz e sombra. Essa posição liminar dá acesso a percepções e capacidades que outros signos simplesmente não têm, mas também exige um equilíbrio delicado, uma responsabilidade profunda, uma consciência constante de como usar esses dons. No próximo capítulo, vamos explorar a jornada evolutiva completa de Escorpião, desde o estágio mais primitivo até a mestria total. Porque entender esses poderes ocultos é apenas parte da história. A questão mais importante é como Escorpião integra todas essas capacidades em uma expressão madura e consciente de seu potencial máximo. A jornada evolutiva, do escorpião à fênix. Agora vamos explorar talvez o aspecto mais profundo e transformador de Escorpião. A jornada evolutiva completa que esse signo percorre ao longo da vida. Porque diferente de outros signos que têm uma expressão relativamente estável. Escorpião é um signo de metamorfose constante, de morte e renascimento contínuos, de tetorrade que pode acontecer múltiplas vezes em uma única existência. A jornada de Escorpião não é linear. Não é como subir uma escada onde cada degrau te leva inevitavelmente para cima. É mais como uma espiral, onde você pode visitar os mesmos temas e desafios em diferentes níveis de profundidade, onde pode até regredir temporariamente antes de dar saltos evolutivos gigantescos. É uma jornada imprevisível, muitas vezes brutal, mas potencialmente a mais transformadora de todo o zodíaco. Vamos começar pelo primeiro estágio, o Escorpião no nível mais primitivo.
aquele que ainda não desenvolveu consciência sobre sua própria sombra. Esse é o escorpião que vive dominado pelos instintos mais básicos: sobrevivência, defesa, ataque quando se sente ameaçado. É o escorpião literal, rastejando no chão, com o ferrão sempre pronto, vendo ameaças em todos os lugares. Nesse estágio, o escorpiano é profundamente reativo. Alguém o magoa, ele revida com veneno. Ele planeja vingança elaborada. Alguém o desafia, ele contra-ataca com toda a força. Não há muito espaço para perdão, para compreensão, para ver a situação de múltiplas perspectivas. É tudo muito preto e branco. Você está comigo ou contra mim? É amigo ou inimigo? Merece minha lealdade ou minha destruição? O escorpião, nesse nível, também tende a ser extremamente possessivo e controlador. Ele ainda não aprendeu a lidar com a vulnerabilidade de forma saudável. Então, tenta controlar tudo e todos ao seu redor como forma de se sentir seguro. Relacionamentos se tornam campos de batalha por poder. Amizades são testadas constantemente para provar lealdade. Situações profissionais viram jogos de dominação. Existe também uma tendência forte à autodestrutividade nesse estágio. O escorpiano primitivo pode se envolver em comportamentos de risco, vícios, relacionamentos tóxicos, situações que claramente vão machucá-lo. É como se ele estivesse testando os próprios limites, vendo até onde consegue ir na escuridão antes de se perder completamente. Ou talvez seja uma forma de autopunição inconsciente, uma sensação de que merece sofrer. Mas aqui está o que é importante entender: esse estágio não é ruim no sentido moral. É simplesmente onde a jornada começa para muitos escorpianos. É o ponto de partida, não o destino. E todos nós, independente do signo, temos aspectos primitivos e sombrios que precisam ser reconhecidos e integrados. A diferença é que Escorpião vai ter que confrontar essas sombras de forma mais intensa e direta do que a maioria. O que catalisa a transição do primeiro para o segundo estágio geralmente é uma crise profunda. Pode ser uma traição devastadora que força o escorpiano a olhar para seus próprios padrões de escolha. Pode ser uma perda significativa que quebra completamente sua estrutura de identidade. Pode ser um colapso físico, emocional ou espiritual que o obriga a parar e reavaliar tudo. Essas crises são agonizantes enquanto acontecem. O escorpiano sente que está literalmente morrendo, e em certo sentido está. Uma versão antiga dele precisa morrer para que uma nova possa nascer. É o primeiro grande ciclo de morte e renascimento consciente, e talvez o mais doloroso, porque ele ainda não sabe que vai conseguir renascer do outro lado. Quando emerge dessa primeira grande transformação, o escorpiano começa a entrar no segundo estágio. A águia, agora ele não está mais rastejando no chão. Conseguiu elevar sua perspectiva. Começa a ver padrões que eram invisíveis antes. Entende que nem tudo é pessoal, que muitas vezes as pessoas machucam porque estão machucadas, que vingança é um ciclo sem fim que só perpetua sofrimento. A águia ainda tem garras afiadas e pode ser mortal quando necessário. Mas agora existe sabedoria guiando o uso desse poder. Existe discernimento. A águia escolhe suas batalhas cuidadosamente. Não gasta energia com dramas pequenos. Não se deixa arrastar para conflitos que não vale a pena. Observa do alto, vê o panorama completo, age estrategicamente apenas quando realmente importa. Nesse estágio, o escorpiano desenvolve uma compreensão mais profunda das motivações humanas. Começa a ver que aquela pessoa que o traiu estava agindo a partir de suas próprias feridas não curadas, que aquele comportamento que o machucou não era sobre ele, mas sobre os demônios internos da outra pessoa. Essa compreensão não significa aceitar abuso ou permitir que pisem nele. Significa simplesmente ver com clareza antes de decidir como responder. A águia também desenvolve a capacidade de voar acima das tempestades emocionais. Enquanto o escorpião primitivo se afogava em cada onda de emoção intensa, a águia aprendeu a observar essas emoções de uma distância segura. Sente profundamente, mas não é dominado pelo que sente. Consegue experimentar a raiva sem ser consumido por ela. Consegue sentir tristeza sem se perder nela.
Consegue amar intensamente sem se fundir patologicamente com o outro. Outro desenvolvimento importante nesse estágio é o início da cura do trauma. Porque todos os escorpianos carregam traumas, feridas profundas que moldaram sua relação com confiança, vulnerabilidade e intimidade. No nível primitivo, essas feridas comandam tudo inconscientemente. No nível águia, o escorpiano começa a trazer essas feridas para a consciência, a trabalhar ativamente na cura delas. Esse processo de cura não é rápido nem fácil. Escorpião não faz terapia superficial. Quando decide curar, vai até o osso. Revisa memórias dolorosas que tinha enterrado há décadas. Confronta padrões familiares transgeracionais. Mergulha nas partes mais escuras da própria psique sem desviar o olhar. É um trabalho hercúleo, mas absolutamente necessário para a evolução. A águia também começa a canalizar a intensidade escorpiana de formas mais construtivas, em vez de usar o poder de percepção para manipular e curar. Em vez de explorar vulnerabilidades alheias para ganho pessoal, oferece espaço seguro para outros se abrirem. Em vez de usar segredos como armas, torna-se um guardião confiável de confidências. A energia é a mesma, mas a direção mudou completamente. Nesse estágio, muitos escorpianos descobrem seu propósito vocacional. Tornam-se terapeutas excepcionais porque conhecem intimamente a jornada através da sombra. Tornam-se investigadores, pesquisadores, cirurgiões, profissionais que lidam com vida, morte e transformação. Ou encontram formas de trazer profundidade e autenticidade para qualquer área que escolham, recusando-se a viver superficialmente. Mas a jornada não termina na águia, existe um terceiro estágio, o mais elevado e raro, a fênix, e aqui é onde escorpião alcança algo próximo da mestria espiritual. A fênix já passou por tantos ciclos de morte e renascimento que transcendeu completamente o medo. Já perdeu tudo múltiplas vezes e se reconstruiu. Já visitou os infernos mais profundos e voltou não apenas sobrevivente, mas transformado em ouro alquímico. A fênix não apenas sobrevive ao fogo, ela se alimenta dele. O que destruiria outros signos é exatamente o combustível que a fênix usa para renascer mais magnífica. Crises que quebrariam pessoas comuns são vistas como oportunidades de transformação. Perdas devastadoras são reconhecidas como portais para novos começos. A própria morte, física ou simbólica, perde completamente seu terror. O escorpiano no nível fênix desenvolveu algo raro, a capacidade de transmutar qualquer energia, qualquer experiência, qualquer emoção em sabedoria e medicina. Veneno se torna antídoto. Trevas se tornam luz sem negá-la ou reprimi-las, mas através de uma alquimia interna profunda. Feridas se tornam portais de cura não apenas para si mesmo, mas para todos que tocam. Nesse estágio, o escorpiano se torna um verdadeiro xamã, um atravessador de mundos. Ele pode descer conscientemente aos submundos da psique, seus e alheios, e retornar com medicina. Não tem mais medo de entrar na escuridão, porque sabe com certeza absoluta que sempre pode renascer. Essa certeza não é fé cega, é conhecimento visceral conquistado através de experiência repetida. A fênix também transcendeu completamente a necessidade de vingança. Não porque se tornou passiva ou fraca, mas porque entende que cada pessoa está vivendo suas próprias batalhas internas, que todo comportamento destrutivo vem de feridas não curadas. Isso não significa tolerar abuso menos. A fênix tem limites claros e inegociáveis, mas significa responder com sabedoria em vez de reação, com compaixão informada em vez de ódio cego. Outro aspecto da fênix é a integração completa de luz e sombra. Enquanto no estágio escorpião havia negação da sombra através de projeção em outros. E no estágio águia havia reconhecimento e trabalho com a sombra. No estágio fênix existe aceitação e integração total. A sombra não é mais inimiga a ser combatida, mas parte integral do ser que tem seu lugar e propósito. Essa integração permite que a fênix acesse poderes imensos sem o risco de corrompimento. Pode usar influência sem manipulação. Pode exercer poder sem dominação. Pode ser feroz sem crueldade.
Consegue dançar na lâmina da navalha entre opostos sem cair para nenhum dos extremos, mantendo o equilíbrio dinâmico que caracteriza a verdadeira maestria. A Fênix também desenvolve uma presença que é simultaneamente poderosa e acolhedora. Enquanto o escorpião primitivo assusta e a águia intimida, a Fênix inspira. As pessoas se sentem seguras na presença da Fênix, mesmo sabendo do poder imenso que ela carrega, porque esse poder está completamente a serviço do bem maior, não do ego pessoal. Mas aqui está a realidade: pouquíssimos escorpianos alcançam completamente o nível. Fênix, a maioria oscila entre escorpião e águia ao longo da vida. Pode ter momentos de transcendência fênix, mas depois regride temporariamente sob estresse ou trauma e está tudo bem. A jornada não é sobre perfeição, é sobre progressão consciente. Sobre escolher a evolução vez após vez mesmo quando seria mais fácil ficar no lugar familiar. Existe também um quarto símbolo associado a escorpião que poucos conhecem, a fênix dourada ou o cisne. Esse é o estágio além da fênix, onde o escorpiano não apenas dominou a transformação pessoal, mas se dedica completamente ao serviço da transformação coletiva. É o mestre espiritual, o líder visionário, o curador de curadores que trabalha em escalas que impactam não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Nesse nível, o escorpiano se torna um catalisador de evolução coletiva. Sua simples presença eleva a consciência dos ambientes que habita. Suas palavras carregam peso que vai além do significado literal. Suas ações criam ondulações que se espalham muito além do impacto imediato. É a expressão mais refinada e poderosa da energia escorpiana, colocada completamente a serviço da luz, sem negar ou reprimir a sombra. Mas vamos ser realistas, a maioria dos escorpianos nunca vai alcançar esse nível. E não precisa. A jornada de cada um é única. O importante não é chegar a algum estado exaltado de perfeição espiritual. O importante é estar comprometido com a própria evolução, com o trabalho consciente nas sombras, com a escolha repetida de transformar veneno em medicina. E aqui está algo crucial: a jornada evolutiva de Escorpião não é melhor que a de outros signos. É apenas diferente. Cada signo tem seu próprio caminho único de evolução, seus próprios desafios, suas próprias dádivas. Escorpião acontece de ter uma jornada particularmente intensa e dramática, marcada por múltiplas mortes e renascimentos. Mas intensidade não é sinônimo de superioridade. O que torna a jornada de Escorpião especial é a profundidade. Enquanto outros signos podem evoluir expandindo horizontalmente menos, aprendendo mais, experimentando mais, conectando com mais pessoas, Escorpião evolui cavando verticalmente, indo cada vez mais fundo nos mesmos temas centrais de poder: morte, sexualidade, transformação, até alcançar o núcleo absoluto da existência. Essa profundidade vertical cria uma sabedoria que é qualitativamente diferente do conhecimento horizontal. É uma sabedoria visceral, celular, que não pode ser aprendida em livros ou ensinada em workshops. Só pode ser conquistada através da experiência direta de morrer e renascer repetidamente, de descer aos infernos pessoais e voltar transformado. Deixa eu te perguntar nos comentários: se você é escorpião, em que estágio dessa jornada você se reconhece? Ainda está no nível escorpião primitivo, lutando com reatividade e vingança? Está no nível águia, desenvolvendo sabedoria e perspectiva? Ou alcançou momentos fênix de completa transcendência? E se você não é escorpião, mas conhece escorpianos, consegue identificar em que estágio eles estão? A jornada evolutiva de Escorpião é, em essência, a jornada da consciência humana em sua expressão. Mais concentrada, é sobre integrar luz e sombra. É sobre transformar trauma em sabedoria. É sobre morrer para versões limitadas de si mesmo e renascer em expressões mais autênticas e poderosas. É sobre aprender a usar poder imenso com responsabilidade e compaixão. E talvez seja por isso que Escorpião é um dos signos mais incompreendidos e temidos do zodíaco. Porque essa jornada assusta. A maioria das pessoas prefere permanecer na superfície, evitar confrontar suas sombras, manter uma identidade estável e previsível.
A ideia de ter que morrer e renascer múltiplas vezes parece aterrorizante. E mas do outro lado desse terror existe uma liberdade, um poder, uma profundidade de ser que vale cada momento de agonia. Abraçando as duas faces de Escorpião, e aqui chegamos ao final dessa jornada profunda pelas duas faces de Escorpião. Mas antes de encerrarmos, preciso te fazer uma pergunta crucial. Depois de tudo que você descobriu hoje, você ainda acha que conhece Escorpião? Ou percebeu que por trás daquele olhar penetrante existe um universo inteiro de complexidade que a maioria das pessoas nunca vai conseguir acessar completamente? Porque essa é a verdade sobre Escorpião. Você pode passar a vida inteira estudando esse signo, convivendo com escorpianos, sendo você mesmo um escorpiano, e ainda assim descobrir camadas novas, profundidades inexploradas, contradições fascinantes que desafiam qualquer tentativa de categorização simplista. Escorpião não é o vilão que muitos pintam. Também não é o herói místico e transcendente que alguns idealizam. Escorpião é humano na sua expressão mais crua e autêntica. É a capacidade de ser profundamente bom e profundamente sombrio, muitas vezes no mesmo dia, às vezes no mesmo momento. É a dança constante entre destruição e criação ontrívora, entre morte e renascimento. Ao longo desse vídeo, exploramos a face magnética de Escorpião menos aquela intensidade silenciosa que atrai sem esforço. Aquele poder de transformação que pode mudar vidas completamente. Vimos como Escorpião é o curador nato. Aquele que não tem medo de mergulhar nas sombras alheias, porque já navegou completamente pelas suas próprias. Aquele que oferece um amor tão profundo e total que pode tanto salvar quanto consumir. Mas também exploramos honestamente a face sombria menos, a vingança calculada, o controle possessivo Oxyunkefu, a capacidade de destruir com a mesma intensidade que cura. Não escondemos nada. Porque pretender que essa sombra não existe é negar a própria essência de Escorpião. E negar a sombra só a torna mais perigosamente mais destrutiva. A verdade libertadora é esta: as duas faces não são separadas. Não existe um escorpião bom e um escorpião mau. Existe apenas escorpião em diferentes níveis de consciência e integração. O mesmo poder que pode ser usado para manipular pode ser canalizado para curar. A mesma intensidade que pode sufocar pode também ser o combustível para o amor mais transformador que você já experimentou. Vimos também o dom único de Escorpião para a regeneração. Como esse signo pode ser completamente destruído, reduzido a cinzas, e ainda assim se reconstruir em algo mais forte, mais sábio, mais refinado. Quantos signos têm essa capacidade? Quantas pessoas conseguem genuinamente morrer para versões antigas de si mesmas e renascer transformadas? Escorpião faz isso naturalmente, repetidamente, como se fosse programado para a metamorfose. Exploramos a complexidade de Escorpião no Amor Menos, aquele território minado onde a intensidade pode criar tanto o paraíso quanto o inferno. Onde você pode experimentar a fusão mais profunda que dois seres humanos são capazes de alcançar, ou pode se ver preso em uma teia de possessividade e controle. A diferença está no nível de evolução do escorpiano, na sua capacidade de amar sem devorar, de se fundir sem se perder. Mergulhamos nos poderes ocultos de Escorpião menos aquela intuição quase psíquica que lê nas entrelinhas, que percebe verdades escondidas, que sente energias invisíveis. Reconhecemos que existe algo em Escorpião que vai além do explicável racionalmente. Uma conexão com dimensões ocultas da realidade que poucos signos acessam tão naturalmente. E, finalmente, mapeamos a jornada evolutiva completa menos do escorpião primitivo rastejando no chão com o ferrão pronto, passando pela águia que voa alto e vê com sabedoria, até a fênix que transcendeu completamente o medo da morte porque já renasceu tantas vezes que sabe com certeza absoluta. Sempre é possível recomeçar. Agora deixa eu te dizer algo que talvez seja o insight mais importante de todos. Se você ama um escorpião, se convive com um escorpiano. Ou se você mesmo é escorpião, entenda que essa dualidade não é um problema a ser resolvido. É a própria natureza do signo. É o que torna Escorpião tão fascinante, tão poderoso, tão transformador.
Tentar fazer um escorpião ser apenas luz é como tentar fazer o oceano ter apenas superfície sem profundezas. É negar sua essência. É pedir que ele seja algo que não é. O verdadeiro poder de Escorpião está exatamente na capacidade de integrar opostos, de dançar entre luz e sombra, de usar ambas as faces de forma consciente e responsável. Se você está em um relacionamento com Escorpião, não espere que ele seja suave ou previsível. Não tente domesticar sua intensidade. Não peça que ele ame com moderação. Ou você abraça o furacão completo menos com toda a sua beleza devastadora e seu poder transformador, ou você mantém distância segura. Não existe meio termo com Escorpião autêntico. Se você é amigo de um escorpiano, saiba que você foi escolhido. Escorpião não tem amigos por acaso ou conveniência. Se ele deixou você entrar, se abriu suas portas fortificadas, se mostrou vulnerabilidade, isso significa algo profundo. Essa amizade pode durar a vida inteira e sobreviver a qualquer tempestade, desde que você nunca traia a confiança que ele depositou em você. E se você é escorpião assistindo isso, espero que tenha se reconhecido tanto nas partes brilhantes quanto nas sombrias. Espero que entenda que sua intensidade não é defeito, que sua profundidade não é exagero, que sua necessidade de transformação constante não é instabilidade. É simplesmente quem você é. E o mundo precisa dessa energia, dessa capacidade de ir fundo, de não ter medo de verdades incômodas, de transformar veneno em medicina. Mas também espero que você, escorpiano, assuma a responsabilidade pelo poder imenso que carrega, que trabalhe conscientemente com sua sombra em vez de pras-outros, que escolha a cura em vez da destruição sempre que possível, que use sua capacidade de ler pessoas para elevar, não para manipular, que canalize sua intensidade para a transformação positiva, não para a vingança mesquinha. O mundo precisa de escorpião. Precisa de quem não tem medo de olhar para a sombra coletiva. Precisa de quem consegue descer aos infernos e voltar com medicina. Precisa de quem ama tão profundamente que transforma todos ao redor. Precisa dessa coragem de morrer e renascer repetidamente, mostrando que ter fé radical é sempre possível. Mas o mundo também precisa de escorpião consciente, evoluído, trabalhando ativamente na integração de suas duas faces, usando seu poder com sabedoria. Escolhendo a fênix em vez do escorpião primitivo sempre que possível. Porque escorpião inconsciente é perigoso, para si mesmo e para todos ao redor. Então, aqui está meu desafio final para você. Independente do seu signo, se você tem escorpião na sua vida, tente ver além das duas faces óbvias. Tente perceber a luta constante que esse signo enfrenta entre luz e sombra. Ofereça espaço seguro para essa pessoa ser autenticamente intensa, sem julgamento. E se você não consegue fazer isso, seja honesto sobre suas limitações em vez de tentar mudar quem eles são. E se você é escorpião, meu desafio é ainda maior, comprometa-se com sua própria evolução. Não se contente em ser o escorpião rastejando no chão. Não se acomode no nível águia mesmo sendo confortável. Continue buscando a fênix dentro de você. Continue morrendo para versões limitadas e renascendo em expressões mais poderosas. Continue transformando suas feridas em sabedoria e sua sombra em luz integrada. Porque no final, as duas faces de escorpião nos ensinam algo profundo sobre a natureza humana. Todos nós carregamos luz e sombra. Todos nós temos capacidade tanto para a destruição quanto para a criação. Todos nós enfrentamos a escolha constante entre vingança e perdão, entre controle e confiança, entre fechar o coração ou arriscar amar intensamente mais uma vez. Escorpião simplesmente vive essas dualidades de forma mais intensa, mais quente, mais dramática. Não é melhor nem pior que outros signos. É apenas diferente. É o signo que aceita ser o alquimista, o transformador, aquele que não tem medo de colocar as mãos no fogo da transformação sabendo que pode se queimar, mas confiando que sempre pode renascer. Então, da próxima vez que você olhar para um escorpiano, ou para si mesmo no espelho se você é um, lembre-se, você não está vendo apenas uma pessoa.
Está vendo um universo inteiro de profundidades inexploradas, um oceano de intensidade, uma força da natureza que carrega o poder de morte e renascimento em cada célula. Respeite esse poder, honre essa profundidade. Abrace essa dualidade. Porque Escorpião, com todas as suas contradições e complexidades, é um dos presentes mais transformadores que o zodíaco oferece para quem tem coragem de mergulhar completamente. E agora, meu pedido final para você: se esse vídeo tocou algo em você, se você se reconheceu nessas verdades, se descobriu aspectos de Escorpião que nunca tinha percebido antes, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeira, deixe seu like nesse vídeo. Porque conteúdo assim, profundo e honesto sobre os signos, precisa alcançar mais pessoas. Precisa chegar até aquele escorpiano que está lutando com sua própria sombra. Precisa ajudar quem ama um escorpião a entender melhor essa pessoa complexa. Segunda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque essa jornada profunda pelos signos está apenas começando. Em breve, vamos mergulhar nas 2 faces de outro signo com a mesma intensidade e honestidade que você acabou de experimentar. E eu garanto, cada signo tem seus segredos sombrios e seus poderes ocultos esperando para serem revelados. Terceira, deixe seu comentário agora. Me conta, você é escorpião ou conhece algum escorpiano de perto? Qual face você reconhece mais menos, a magnética e curadora ou a sombria e vingativa? Já viveu alguma situação onde viu claramente essas 2 faces em ação? Compartilhe sua história, porque eu leio cada comentário e essas experiências reais são o que torna nossa comunidade tão especial. E se você quiser ir ainda mais fundo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa escorpiana da sua vida. Manda no WhatsApp, marca nos comentários, mostra para ela. Porque às vezes a gente precisa ver nossa própria natureza refletida de volta para entender completamente quem realmente somos. Lembra, escorpião nunca é apenas uma coisa. É sempre as 2 faces dançando juntas, criando essa complexidade hipnotizante que faz desse signo um dos mais poderosos, mais transformadores e mais absolutamente fascinantes de todo o zodíaco. Obrigado por mergulhar comigo nessas profundezas escorpianas. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos revelar as 2 faces de outro signo que vai te surpreender tanto quanto Escorpião surpreendeu hoje. Até lá, continue explorando suas próprias sombras. Continue abraçando sua própria intensidade. E lembre-se sempre, no zodíaco, como na vida, as coisas mais poderosas são sempre as que têm coragem de ser completamente autênticas. Luz e sombra, força e vulnerabilidade Vaninukra. Um abraço profundo e que a transformação esteja sempre ao seu favor.